claro que a gente gostaria de decidir em casa com a nossa torcida, no nosso estádio. Não foi possível, perdemos no sorteio. Mas o Flamengo, contra o Palmeiras, a gente teve o primeiro jogo em casa. Contra o Corinthians, o Flamengo teve o primeiro jogo em casa. Então foi recorrente dentro dessa competição. É o que eu te falo, não nos preocupa com o segundo jogo ser lá, mas claro que a gente gostaria de estar do lado da nossa torcida, do lado no nosso estádio. Mas acho que os jogadores do Flamengo são bastante experientes para saberem o que tem que fazer. Acho que não muda muita coisa em relação à logística, não muda absolutamente nada. É chegar e jogar aí do dia 3, dia 10 essa competição. E se Deus quiser vai dar tudo certo. Para aproveitar de alguma forma o primeiro jogo em casa, sendo que é uma semana em que o Atlético vai vir de uma decisão contra o River na Argentina, é aproveitar a força da torcida, essa vantagem de estar no Maracanã na primeira partida para de repente construir essa vantagem. Isso pode ser uma vantagem nesse sentido? Eu acho que qualquer clube que jogue o primeiro jogo em casa, ele pensa nesse sentido de tentar fazer de qualquer maneira o resultado em casa. Claro que a gente é sabedor que o Atlético Mineiro vai ter um grande jogo, possivelmente um grande desgaste. A gente sabe o que é jogar contra o River, né? A gente jogou com o River já numa final de competição, que graças a Deus a gente sai campeão, mas a gente sabe o tamanho do esforço que se tem que fazer. É um time argentino, é um time altamente competitivo. Enfim, então eu acho que... Mas eu acho que não é por isso. O time que joga em casa, ele sempre tem que tentar fazer o resultado. E com o Flamengo não pode ser diferente. Eu acho que a gente não tem que querer fazer resultado lá contra o Atlético Mineiro. Tem que se preocupar e muito fazer o resultado em casa e depois ver o que acontece pro segundo jogo. E como é que vocês têm encarado essa pressão do Atlético Mineiro sobre ofício, tudo? Mas essa pressão do Atlético Mineiro, ela tem 40, 50 anos, desde os anos 80, que tem conversa fiada em relação à arbitragem. Se o segundo jogo fosse aqui, ia falar que a bola era fria, que era ruim, que não sei o quê. Então, foi até bom acontecer isso, o segundo jogo ser lá. Obrigada. Todo mundo quer decidir em casa, né, numa final com esse peso, com esse tamanho. O que significa para vocês, ainda levando em conta que nesse caminho vocês ainda têm uma decisão fora contra o River pela Libertadores? Bom, a gente não pode negar que quando a gente vem para o sorteio, sempre nós vamos querer decidir em casa, diante do nosso torcedor, mas isso também não te garante nada, até porque o primeiro jogo ele tem uma importância igual, né, à segunda partida, que muita coisa se encaminha, então é importante sempre o foco, sempre a concentração, né, levar à risca todo o planejamento que é feito, né, todo o plano de jogo que é determinado para realmente você fazer valer jogar o segundo jogo em casa, porque se você não tem uma boa primeira partida, às vezes você pode colocar tudo a perder. Então, atenção 180 minutos e trabalhar para que a Copa do Brasil venha mais uma vez para os nossos domínios. A gente viu essa semana 2 partidas, acho que históricas de brasileiros na Libertadores. Como conter a ansiedade para não trabalhar com uma ideia fictícia de que já temos uma final brasileira na Libertadores e vocês irem para a Argentina nesse jogo de volta, sabendo usar desse 3-0 que fizeram em casa? Bom, é justamente transformar a ansiedade em motivação e concentração, né? Sabemos da grandeza do nosso adversário na Libertadores, né? Um campeão histórico, um time histórico na América do Sul e no futebol internacional. Então, todo respeito, toda humildade, construímos uma vantagem, não podemos negar, mas só se valer dessa vantagem no final da partida, porque sabemos que vamos encontrar na Argentina um jogo difícil, um jogo complicado, no qual a equipe deles e toda a torcida também vão procurar se mobilizar, então a gente não pode usar essa vantagem construída como algo para nos acomodar, muito pelo contrário, acho que a gente tem que lutar com unhas e dentes para conseguir sustentá-la e avançar para a final da Libertadores também. O Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, fez uma espécie de provocação ao Atlético Mineiro há poucos minutos aqui, dizendo que desde 1980 o Atlético fica de conversinha em relação à arbitragem, finais contra o Flamengo. Você teria alguma declaração para falar ou comentar esse comentário do Marcos Braz? A gente sabe que as duas equipes vêm de algumas decisões
interestaduais, jogos importantes recentemente? Cara, isso aí faz parte do futebol, né? A gente sabe que, historicamente, existiram episódios aí que o Atlético foi prejudicado, mas passado é passado, né? Espero que esses problemas que tiveram, principalmente com a arbitragem, não sejam pautas de noticiário esportivo pós-decisões, né? E que vença aquele que estiver melhor preparado, aquele que fizer o melhor futebol, que seja por mérito, né? Porque toda conquista ela só tem valor quando você tem mérito nela. Então a gente vai trabalhar para ser merecedor dessa conquista, né? E como eu falei, vigilantes também no tema arbitragem, sabendo que a arbitragem vem evoluindo, né? Temos bons nomes aí, né? Espero que temos aí sensatez para eleger os melhores árbitros para essas decisões. Beleza? Nosso elenco tem muita personalidade, já decidiu confrontos fora de casa e saiu vitorioso. Então a gente confia muito no Felipe, confia muito na comissão técnica, no staff, em todos os atletas. E o mais importante é a gente estar preparado, se preparar aí para a final, para os 2 jogos, fazer 2 bons jogos, que a gente possa lutar para sair campeão. Tenho certeza que tanto aqui como lá, nosso torcedor vai apoiar os 100 minutos do primeiro jogo, os 100 minutos do segundo jogo e trabalhar o melhor possível para de novo lutar para poder sair campeão. Ô Bruno, eu queria que você falasse um pouco sobre a situação do impedimento semiautomático, que tanto o Flamengo quanto o Atlético queriam essa situação, mas a CBF falou que acaba sendo muito difícil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa situação. Olha, a gente já falou algumas vezes informalmente com a CBF sobre o assunto. Eles colocam a questão da dificuldade de implementar em todas as arenas, né? Pelo que a gente entendeu, que o desejo deles é quando implementar, que se implemente em todas as arenas e não é possível, né, implementar em todas as arenas. Então você tem, por exemplo, o Maracanã e todas as arenas modernas são capazes e têm infraestrutura para receber o VAR semiautomático, outras arenas não têm. O Flamengo é a favor que se implemente nas arenas que for possível, depois vai implementando nas outras, como acontece com a central do VAR, quando não é possível fazer o VAR aqui da central do VAR, faz na própria arena. Então qualquer ferramenta, qualquer melhoria, qualquer medida que signifique melhoria da arbitragem, o Flamengo vai ser sempre a favor, e a gente entende que o VAR semiautomático é uma ferramenta mais moderna, que é atual, mais eficiente. O VAR veio para melhorar o futebol, ele reduziu uma série de erros, vamos dizer assim, graves e fáceis de corrigir, né, quando você tem a ferramenta, principalmente os erros factuais, e tudo que puder fazer para melhorar o futebol, o Flamengo vai sempre apoiar. Galo decidir em casa esse confronto com o Flamengo, podia falar em linhas gerais o que o Atlético achou desse sorteio? Bom, primeiro que era a nossa vontade de disputar a final em casa. Mas não tem nada decidido, absolutamente nada, né? Vocês haja vista que ontem, né, Botafogo jogou primeiro em casa e praticamente decidiu, né, a sorte dele, virtualmente classificado. Então é relativo jogar primeiro em casa ou jogar o último em casa. É preciso que a gente tenha calma, né, a gente procure fazer esse jogo aí com muita concentração, com muita humildade, para que não fique decidido nessa primeira partida, né, e a segunda passa a não valer nada. Então a gente tem que ter muito cuidado aí, mas estamos felizes por decidir a segunda partida em casa. Obrigado. A gente fez no Flamengo não só na parte esportiva, né, também esportes olímpicos, medalhas, 10 medalhas olímpicas e etc, 2 títulos, mas também no clube, que está muito arrumado, está ajeitado as finanças do clube, nós estamos apresentando todos os resultados. Lógico que o futebol tem a sua importância, é inevitável. Ducha, já que a gente entrou no assunto das eleições, as eleições são no começo de dezembro e tem 2 jogadores do Flamengo com contrato até o fim de dezembro, o Gabigol e o Davi Luiz. Caso você seja eleito, você já tem algum plano, tanto pro Gabi e pro Davi Luiz, pretende renovar com eles? Como é que tá essa situação? Perdão, desculpe, amigo. Bom, eu acho o seguinte, o presidente do clube, ele tem que ouvir os profissionais do clube, né? A comissão técnica, o Felipe, então, assim.
A minha opinião, acho que é a menos importante. Eu vou usar minha caneta da melhor maneira possível nessas questões de renovação, de contratação, mas eu vou ouvir os profissionais. Então, assim, a gente tem uma super comissão técnica, a gente tem um super scout, eu vou ouvir os profissionais. Certo, já tem algum nome de dirigente, de diretor técnico para o futebol que vocês estão sondando aí? Já tem conversa em andamento, mas eu não posso revelar. É brasileiro ou estrangeiro? Não posso revelar. É nacionalidade? Não, prefiro não falar. O Espino fica? O Pindo fica é importante, conhece o clube, tem preparo, tem um conhecimento muito grande do Flamengo, então é um conhecimento muito da área que ele toca, mas eu vou trabalhar com mais uma pessoa. Obrigado, valeu. Obrigado, gente. Valeu.